Aqui, depois eu recorto esta fase inicial. Então, Ok. 3, 2, 1. Bom dia, Roger, tudo bem? Muito Olá, bom dia. obrigada por estares aqui comigo, por teres aceito este desafio, falarmos sobre a inteligência artificial, que é um tema ainda envolto em magia, digamos assim, não achas? É um tema que ainda é preciso desbravar aqui muito caminho para compreender o que é, os seus efeitos e há aqui também muitas decisões importantes que devemos tomar, em sociedade, não te parece? Sim, de facto, nós também já falámos um pouco, mas sim, isto ainda está envolto em um certo misticismo e muito marketing por cima. Concordo. Sim. É verdade, e as pessoas às vezes perguntam, mas tu és do direito, porque é que andas a perder tempo com essas coisas? Bom, porque no direito, o direito também tem como função formar, educar e compreender a realidade, não é? E por isso é que temos estes momentos para discutir e para entender a tecnologia que todos temos que agora abraçar, utilizar e depois, da minha, falo por mim, regular. E eu chamei-te aqui a este desafio, porque eu sei que tu tens dois projetos muito interessantes, que é um deles é a AstroKick e outro é de Bruma. Eu conheci-te na Web Summit, não é? E conheci o senhor, o Astro, como é que ele se chamava? Vais ter que me relembrar. É só professor AstroKick. Sim, era o professor, exatamente, o professor AstroKick que nos dava ali umas provisões sobre os jogos de futebol, não era? Então, como é que surgiu esta ideia, do professor AstroKick e que desafios é que isso coloca? E como é que isso é construído? O que é que Ok. está por detrás disso? Ok, pronto. Apesar de começarmos pelo AstroKey, que convém fazer o disclaimer que, de facto, por trás disto, nós temos uma empresa que é de Bruma e, portanto, trabalhamos em comunicação e marketing e, no fundo, divertimos bastante, seja como escape ou seja lá o que for, a ter ideias idiotas. E o AstroKey é uma dessas ideias idiotas que nós construímos e pusemos cá fora como uma brincadeira e que de facto foi ganhando tração e interesse por parte das pessoas e que nós não estávamos, quer dizer, não estávamos à espera, gostaríamos que funcionasse, mas tendo esse condão idiota, pronto, tudo o que acontecesse era bónus. Basicamente, o que essa plataforma faz é adivinhar resultados de campeonatos de futebol através da astrologia. E, portanto, este é o momento em que as pessoas, regra geral, quando eu digo metem a mão na cabeça, dizem, ei, pronto, e ficam um pouco naquela. Só que este tipo de colisão de ideias traz alguma curiosidade por parte das pessoas, que é como é que isso funciona? Estás a falar do quê? É precisamente E, por isso que eu parei, para vos ouvir. Quando eu vi ali a astrologia, pensei, como é que é possível? O que é que está a passar aqui? sim, tivemos de facto. No Web Summit foi bastante interessante porque quando nós ficámos, foi-nos dado um slot, basicamente, no último dia e quando fomos ver onde é que era aquilo que nós estávamos, pronto, era mesmo no fim do Web Summit. Passou-me aqui umas expressões, mas como estamos a gravar, era no fim do Web Summit. Ficámos, é pá, se calhar não vamos ter assim tantas pessoas aqui a passar o facto. É pronto, depois percebemos que essas zonas estavam, não era totalmente aleatório, estavam distribuídas por áreas de entretenimento ou desenvolvimento ou inteligência artificial, e como nós estávamos na área de entretenimento, fomos colocados lá para o fundo. Pronto. E pensámos que não íamos ter muita gente, mas o facto é que passámos o dia todo em conversa. Foi um non-stop e conseguimos perceber isso, que as pessoas de facto olhavam para aquilo e aquilo saltava à vista pelo fator diferenciador. Continuo a dizer idiota, mas vou deixar a palavra idiota agora de parte. Diferenciador, porque, quer dizer, muitas das empresas, lá está, apareciam com chavões e vamos fazer disto um mundo melhor e estamos a criar uma tecnologia fantástica, e que se sentia que as pessoas estavam de facto a depositar todas as suas esperanças. E de repente, quando se vê uma coisa daquelas, que não só não está ali para salvar o mundo, como se calhar até piora um bocadinho, a forma como se vê as coisas, porque pá, nós precisamos disto. Portanto, a ligação que surgia daí fazia com que as pessoas parassem, nos perguntassem, falassem de facto connosco. E nós também foi muito importante para nós também expormos dessa maneira, para vender aquilo que é
cara a cara com as pessoas, aquilo que é uma ideia que inicialmente parece uma coisa que não funciona e que é idiota e que efetivamente pode ter, Como é que que funciona essa acaba por parte? ter outros desígnios. Como é que funciona essa parte da astrologia? É verdade? Vocês andam a fazer lá mapas astrais? Sim, sim, eu A fazer acredito perfeitamente nas castas? artes místicas e na astrologia. O meu signo é Minotauro, aviso Eu já. fiquei iludida porque eu achei que vocês iam falar de mapas astrais e quando eu fiz esta pergunta na altura percebi que não. É, possivelmente se calhar mais à frente até pode vir a esse lado. O facto é que isto é uma ideia antiga que eu tive com um amigo. ahm, Pronto, que é que a gente pode fazer que ainda não exista no mundo e que de facto atraia, que tenha a atenção das pessoas numa sociedade que vivemos em que as pessoas estão um pouco desligadas de cada vez cagar, é uma coisa que basta, daria outro podcast, que é as pessoas estão um pouco desligadas da ciência, estão um pouco desligadas de factos Sim, e seguem muito entretenimento. As pessoas, portanto, agora do ponto de vista um pouco mais sério, do ponto de vista de marketing, as pessoas querem se desligar, querem ser entretidas e tudo mais. Em Portugal procura-se realmente os interesses que existam, não sendo um país gigante ou muito grande a nível de população, principalmente comparativamente com outros. Uh, de facto, há poucas coisas que consigam atrair tanta atenção em Portugal como o futebol, isso não há dúvida. E depois há o outro lado, que é, acredite ou não na astrologia, de facto, tem muitos fãs. As pessoas gostam de se identificar com o seu signo, gostam de achar que existem signos complementares e que os planetas têm. Eu não vou dizer que têm ou não têm influência, porque de facto estaria a falar contra a nossa própria plataforma, mas efetivamente o que nós fazemos é cruzar damos as previsões de futebol com leituras de tarô, neste caso. Poderia ser a leitura dos búzios ou dos chakras, fosse o que fosse, mas optámos ir pelo tarô e acaba por ser uma coisa divertida. sim, Também não é uma coisa para se levar muito a sério, obviamente, porque as pessoas, quando falam. Há um lado interessante nisto, mas as pessoas podem associar isto diretamente às apostas, porque se de facto o site tenta ser transparente na sua taxa de acerto, que vai variando e é transparente. Portanto, na plataforma nós não estamos ali a dizer que aquilo acerta e que as pessoas devem seguir aquilo para usarem apostas. Mas há um lado interessante por trás de tudo isto, que é o seguinte: a astrologia, obviamente, não é uma ciência que as pessoas se devam basear. Há pessoas que acreditam que sim, não vou discutir isso. O que acontece é que nós estamos a falar de futurologia e seja lá o que for que nós tentamos prever, vai ter uma margem de erro muito grande. Nós que estamos sediados nos Açores sabemos isso quando vamos ver a meteorologia, que é uma ciência e que, portanto, eu mudei-me para cá há 2 anos e eu digo viver nos Açores não vale a pena ver a meteorologia, porque se disser que vai estar sol, provavelmente vai estar a chover. E, é. portanto, a ciência é falível. Portanto, por que não a astrologia como forma de fazer futurologia? Porque é uma forma também de dizer que sim, é falível tentar prever o futuro. Mas é um superpoder que as pessoas gostariam de ter. E tudo isto se transforma numa coisa muito interessante quando, por exemplo, e foi isso que nós também, já para terminar este assunto, este tema, o que nós descobrimos de mais interessante é que não era o futebol o grande gancho, é de facto o lado da futurologia, porque de facto aquilo que nós tentamos prever, neste caso com o futebol, poderá ser aplicado a outras áreas de interesse social, como por exemplo a política, que é algo que se passa agora, onde por exemplo as sondagens estão cada vez mais. São armas de arremesso político, mas quando chega a hora de facto de contar os votos, têm vindo a falhar cada vez mais na área económica, seja de criptomoedas ou da bolsa, ou de quem é que vai ganhar os Oscars, tudo isto é futurologia e as pessoas têm este condão de dizer eu avisei, eu é que sei. E isto, Exatamente. isto é uma coisa que mexe Que com tecnologia que está a por identidade das trás pessoas. dessa astrologia? Mas que tecnologia? Estamos a falar aqui de quê? De algoritmos? Que análise de dados é que vocês fazem?
Então, basicamente, a tecnologia por trás é o alinhamento dos planetas. É basicamente isso. Não, mas o que faz basicamente com que isto funcione, tem sobretudo análise estatística que está automatizada e o nosso ingrediente secreto basicamente foi um algoritmo que basicamente pega nesses dados e os interpreta para de facto dar resultados, hum, o mais realistas possíveis, com a maior taxa de acerto possível. Aí vamos àquele lado interessante que também falámos no Web Summit, que é de facto perceber que nós estamos-lhe a chamar algoritmo, mas que isso poderia ser interpretado como muita gente está a fazer agora, do ponto de vista de promoção, de catalogar logo como inteligência artificial. E isso é algo que nós resolvemos não fazer. Se calhar fomos inocentes nessa visão, porque as pessoas querem vender, 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 mas eu acho que é importante também Eu não... lembro dessa discussão e eu não sei se perguntei na altura, mas cá perguntei e vou perguntar novamente. Mas então o que é a inteligência artificial? O que é que a distingue do algoritmo que vocês criaram? Ou se calhar em que fase está o vosso algoritmo e algum dia será ele a inteligência artificial? Também porque eu acho que é este o ponto, não é? Que é preciso quem está a ouvir também perceber, e eu também estou a aprender contigo, o que é a inteligência artificial? Afinal, como é que eu, consumidora, consigo perceber para o que é que estou a olhar? Pronto, isso é a million dollar question, não é? Lá está, isto é estranho porque nós realmente sendo uma agência de marketing por trás, a gente devíamos estar a sugarcoating, devíamos estar a dourar a pílula com isto e de facto não é o caso. Eu estou a puxar pelo teu lado de programador. Sim, exato, ou seja, lá está, a parte da programação, isso é interessante ver, porque do ponto de vista de programação há uns memes engraçados que são piadas para quem programa, que a inteligência artificial não passam de if statements, basicamente é isso que constitui um algoritmo que o ajuda a decidir, lá está, entre aspas, decidir, mas não é uma decisão, é algo que foi programado. Eu acho que, de facto, primeiro, para que de facto se possa considerar que algum tipo de inteligência, do meu ponto de vista, tem que ter a capacidade de aprendizagem, mesmo que seja num tema muito específico ou com uma série de dados muito específica, tem que ter a capacidade de aprendizagem para que quem programou não consiga, de facto, prever que respostas é que vai dar como output no fim. E, portanto, sem essa capacidade de aprendizagem, eu acho que nós estamos a falar de inteligência artificial. E há essa discussão que está a ser colocada por esse mundo fora, em que eu vejo, de facto, que muitas dessas ditas inteligências artificiais não estão no estado de inteligência artificial a nível de aprendizagem. São ferramentas espetaculares, muito úteis, mas que estão a sofrer muito com a urgência de se fazer Então, valer a promoção do dinheiro, dos acionistas que estão por trás, de quererem estar à frente, conseguirem financiamento, e tudo isso cria uma certa urgência de se calhar no meio disto tudo, nós não sabemos, levamos com isto tudo e sem saber o que é realmente inteligência artificial, o que é só uma ferramenta. Por isso, do nosso ponto de vista, só para terminar, nós preferimos chamar-lhe um algoritmo, porque faltam passos para isso acontecer, e um dos passos que é importante para que isso aconteça, e eu julgo que isto é uma coisa transversal às outras inteligências artificiais, é que a inteligência artificial precisa de dados humanos para aprender com isso. E é isso que o próximo passo que queremos dar é que esses dados humanos, as previsões, neste caso, como estamos a falar de previsões de futebol, façam parte da aprendizagem desse algoritmo para que ele de facto fique mais não inteligente, porque acho que não chega a esse ponto, mas mais preciso nas suas previsões. sim, o que dizes é realmente importante e interessante. E eu agora vou usar já uma linguagem mais simples, não é? Eu não sou da área e tu dir-me-ás se estou a ser correta ou não no que estou a dizer. Mas penso que podemos falar aqui de algoritmos talvez de primeira geração e algoritmos de segunda geração, em que na primeira geração, ou talvez na primeira versão, é mesmo if, se alguma coisa, então quando acontecer, a causa é esta. E aquilo é linear, não é? Porque se acontece o A, vai acontecer o B e o programador sabe perfeitamente como é que aquilo aconteceu, porque ele disse exatamente os passos. Na inteligência artificial damos um passo em frente, não é? Nós dizemos à inteligência, nós dizemos ao algoritmo, nós construímos o algoritmo
E o que lhe damos são dados para ele encontrar padrões sozinho e dar-nos probabilidades, não é? As pessoas falam Uhum. muito da decisão, mas talvez seja mais correto falar. Ele dar-nos uma probabilidade, porque fez uma análise estatística associada a uma grande base de dados, encontrou padrões e, se calhar, com 80% de certeza, consegue dizer: olha, normalmente o caminho vai por ali. Sim, tipo, eu acho que nisso, ahm, portanto, lá está, são propriedades intelectuais, mas parece-me que o ChatGPT, que é ultimamente tem revolucionado mais porque se tornou tão acessível e teve tanto impacto no último ano, de tal forma que já existem pessoas especializadas nisso para dar formações e cursos, mas isso é outra coisa que eu acho que as pessoas têm que se questionar. Mas o que se passa ali é que, de facto, parece que estamos a falar com alguém, com uma entidade, mas à partida o que temos é um texto probabilístico da palavra que vem a seguir umas às outras e, de facto, constrói um texto relativamente coerente, mas que já tem vindo a ser desconstruído, do ponto de vista em que às vezes não está, nós não podemos assumir que tudo o que está ali escrito é um facto. Sim, é impressionante, mas isso é impressionante, porque nós estamos a falar, não é, com o chat GPT, parece tão real e na verdade nós temos redes neuronais, eu julgo que são recorrentes, que, que no fundo estão a ver a probabilidade com que uma certa palavra aparece depois de outra, e depois de outra, e depois de outra, e aquilo dá uma frase e dá um texto. E nós estamos maravilhados, e acho que devíamos estar, e é para estarmos, mas eu por acaso fico bastante maravilhada também com este poder da estatística, para ser sincera, com esta capacidade preditiva que uma fórmula matemática, no fundo, acaba por encontrar nos dados. Sim, sem dúvida. De tal forma, e agora posso pôr para o teu lado a psicologia, não é? Estamos Ok. aqui perante uma pessoa que reúne aqui o marketing, a psicologia e a programação, portanto, tem uma visão holística do tema, de tal forma que nos engana. Engana o nosso cérebro. Nós começamos a conversar com o chat GPT e quando nos damos por ela, passou 1 hora, 2 horas e parece que estivemos a falar com alguém. Pois, olha, se levar isso para o lado humano, eu diria, sem grandes teorias, porque, de facto, quando estudei, nada disto era tendência, mas eu diria que isso tem a ver um bocado é que se nós. Primeiro há aquela questão do Turing Test, mas se nós nos apaixonamos por alguém, se nós gostamos muito daquelas respostas, daquela tecnologia, e nós vemos isso acontecer na sociedade, pessoas anti-AI e pessoas que acham que de facto é o futuro, e parece que restam poucos no meio. É um bocado isso. Nós, de facto, nos apaixonamos por alguém, vamos dar não, mais credibilidade àquilo quando digo apaixonar, não tem que ser amoroso, mas admiramos alguém. E, de facto, eu acho que, por exemplo, já uso o ChatGPT desde praticamente do início, 2, 3 meses depois de ter sido lançado, e ainda hoje descubro formas interessantes de interagir, porque acho muito normal que as pessoas, pronto, façam as suas prompts e queiram respostas constantemente. Mas eu comecei a utilizar, por exemplo, para lhe fazer perguntas para que lá está, eu nem sei como referir, mas para que a própria plataforma interprete aquilo que eu lhe estou a dizer. Por exemplo, do ponto de vista de marketing, nós fazemos muito copywriting. Ah, e é interessante, isso foi uma coisa que eu só me lembrei de fazer mais à frente, e eu estou a prever que há muito mais aplicações que a gente pode dar a este tipo de ferramentas, não seja só falar e pedir. E há uma série de comportamentos humanos que nós ainda estamos, de facto, aqui a aprender. Eu lembro-me ao início, de ser bem educado com a plataforma. Pronto, eu comecei a falar inglês, mas podes falar em português, mas será que podes fazer isto? Quase que acabava com por favor. E agora a gente já percebeu qual é a relação, já faz-me isto. Não gosto, faz-me aquilo. Depois há pessoas a testar e depois há claramente incongruências no meio de tudo aquilo. Mas uma aplicação que eu descobri que foi super interessante, por exemplo, nós criamos essa frase que às vezes nos custa tanto, às vezes demora dias a lá chegar. Epá, e precisamos de uma análise externa e chegar a uma plataforma como a ChatGPT e perguntar o que é que tu interpretas desta frase?
e aquela plataforma que basicamente está com um grande motor por trás, mesmo que sejam dados estatísticos e muitos if statements a trabalhar, que consiga interpretar uma frase e dizer, ok, se o ChatGPT percebeu exatamente o que é que a gente queria, epá, então qualquer pessoa deve e quem não perceber, pá, se calhar está com um grau de inteligência realmente artificial e realmente abaixo do. Portanto, eu acho que existem muitas aplicações que nós poderemos dar e acho que o ser humano ainda está, de facto, a tentar aprender a lidar com isto. Existe o outro lado, de facto, que é todo este movimento anti-AI que existe, com motivos existenciais que são importantes, de facto, serem debatidos, mas que, como leva, ou se calhar, à outra revolução que apareceu na altura, foi quando os computadores pessoais começaram, de facto, a ser introduzidos, ou o advento da internet, e, portanto, são, assim, marcos que, de facto, mudaram algumas coisas, mas que eu acho que as pessoas não vão ter grande opção, vão ter que aprender a lidar com isto, é uma realidade que veio para ficar. Mas eu acho que já fugi um bocado à pergunta. Não, não fizeste nada. E agora eu só queria explorar mais esta questão do marketing, porque isso é muito interessante. E perguntar-te que outros, e agora já, se calhar, passando aqui para a tua experiência na de Bruma, que tipo de instrumentos mais é que utilizas na área de marketing e sentes que são úteis, em que medida são úteis? E claro que eu vou falar aqui de uma questão muito quente, que é a questão da criatividade. Uhum, pois, ok. Tudo que quer dizer, até é difícil acompanhar agora Sim. a quantidade de novas ferramentas e, portanto, acabamos por seguir as mais. Quer dizer, isto apareceu há tão pouco tempo, portanto, dizer clássicas ou tradicionais é um pouco estranho. Mas, ou seja, nós usamos bastante inteligência artificial, mas no sentido de nós consideramos ferramentas, não, ou quase em alguns casos como se fosse um assistente pessoal, porque de facto ajuda-nos a acelerar e a organizar parte do trabalho. Um, e já lá vou à parte da criatividade. Portanto, para dizer algo, uso o ChatGPT, uso o Midjourney e já demos um espaço no Stable Diffusion, que é basicamente para nos ajudar a criar vídeos, mas as coisas estão. A competição está de tão forma aguerrida que essas ferramentas estão-se a tornar cada vez mais acessíveis. E portanto há um runway que é muito interessante, aquilo que consegue fazer a partir de uma imagem. E nós, como precisamos de criar conteúdos, mas também trabalhamos muito com texto e estratégias de marketing e tudo mais, ajuda-nos bastante nisso. A Adobe também tem algumas ferramentas interessantes, mas a verdade é que há aqui duas coisas que eu provavelmente queria realçar a nível criativo. Quando as pessoas, por exemplo, podem pensar, pá, então, mas agora quem é que está. Vocês agora têm o trabalho facilitado e estão a vender gato por lebre, não é? Sim. Porque vocês chegam lá e fazem as coisas e depois dizem que foram vocês que fizeram. Eu posso Ora, dizer, olha, então eu pedi este trabalho, mas agora quero mais barato. Então usaste a inteligência artificial, perdeste menos tempo, eu também fazia isso, não é? ok, então há três coisas que eu quero dizer que são super interessantes. Uma delas é, de facto, na relação com os clientes, é que todas estas ferramentas também são uma ameaça, ou seja, são um apoio para nós, mas também poderiam ser vistas como uma ameaça. E daí achar que, de facto, os movimentos anti-AI apareceram, as pessoas estão muito polarizadas na sociedade, no mundo, neste momento, e, portanto, qualquer chavão, as pessoas podem ir para qualquer lado. Mas, de facto, o que acontece é que essas ferramentas estão disponíveis para os nossos clientes e eles próprios, e nós temos alguns casos em que de facto já o fazem, eles próprios criam esses conteúdos e isso não tem consequências, obviamente, mas não tem que ter mal nenhum. Eu acho que mesmo na relação com os clientes é importante de facto que, se por exemplo querem bom e barato, então é preferível, quer dizer, bom e barato não é bem a questão, mas se às vezes querem, não valorizam por exemplo, os nossos orçamentos diretamente, epá, então façam vocês próprios, porque nada vos impede de fazer. Isto não é um trabalho que nós estamos aqui a fazer cirurgias ou direito, por exemplo, onde as consequências são muito graves. O que pode acontecer é, de facto, haver maus produtos de comunicação que acabam por falhar ou até tipo, pôr em a reputação do. Mas há assim um desvio, mas há negócios que não beneficiam de ter uma agência de marketing por trás. Sei lá,
Se alguém está a vender melancias à beira da estrada, para que é que... Pá, mete lá o cartaz com o erro ortográfico a dizer... Epá, isso funciona melhor do que ter Até dá um uma ação, meme, uma campanha, não sei. até Não dá um percebi. meme, até dá um meme e tudo com erro Mas ortográfico. exatamente, tem muito mais piada ser genuíno e tudo mais. E, portanto, isto está acessível às pessoas. A outra questão que eu acho que nos protege relativamente a clientes era que nós temos nós temos, não temos poderes adivinhatórios, apesar de termos o AstroKick, mas não temos poderes adivinhatórios e muitas vezes nós temos que perceber com entrevistas e muita conversa e muita troca de e-mails e telefonemas o que é que o cliente quer. Porque muitas vezes parecem que estão convictos naquilo que querem. Eu vou dar um exemplo, que é uma conversa clássica. Olha, eu quero algo novo e dinâmico, mas olha, toma aqui esta referência que teve um orçamento 25, 27 vezes superior àquilo que eu tenho para te pagar. Ou quero uma coisa diferente, mas na verdade quero que o vizinho da concorrência, na verdade, tem online, esse tipo de situações. Nós temos que tentar adivinhar o que é que o cliente quer e, portanto, nós sentimos protegidos porque tu, para interagires com a inteligência artificial, principalmente no que toca de texto para texto, isso implicaria que os clientes saibam exatamente o que é que querem. Porque senão, aquilo não funciona. Tipo, se não vais lá escrever, epá, dá-me uma coisa gira e, tipo, e não funciona. Isso leva-me ao segundo ponto, que é a parte da criatividade, que é nós conseguimos perceber perfeitamente que existem padrões dentro seja a nível de imagem, de criação de imagem e tudo mais, e para quem tem o olho treinado, ou para quem já lidou bastante com o desenvolvimento de texto, já se vai percebendo ou pelo menos criando a suspeita de quando um texto foi criado por inteligência artificial. E tudo isso precisa de edição. Senão não funciona. Às vezes pode, de facto, sobretudo, por exemplo, a nível da organização, dizer-nos pá, tipo, dá-me os passos para desenvolver, por exemplo, uma proposta de orçamento para um tipo de negócio específico. Ele dá ideias, e se calhar há um ponto em que a gente pode ter esquecido. Isso facilita, mas nós não vamos fazer copy-paste daquilo porque não está adequado à nossa realidade e nós temos a nossa experiência e forma de lidar. E a outra questão é que quando nós vamos pedir conteúdos criativos, epá, até hoje aquilo nunca acerta de facto em dar algo novo, porque naquilo está a pegar aquilo que são os padrões e a parte da criatividade para nós implica fugir a esses padrões. E, Sim, portanto, não temos isso. Mesmo na criação de imagens, e só para terminar, o Midjourney é uma ferramenta brutal. É super complicado acertar. Por exemplo, aquilo funciona via. Eu não sei se tem outra via, mas funciona via Discord. E nós conseguimos ver o que é que as outras pessoas estão a pedir. Mas vamos vendo. E pensamos, epá, isto está aqui uma imagem brutal e tudo mais. Quando nós começamos a criar as nossas, começamos a perceber que apesar das imagens serem feitas ali na hora, raramente acerta naquilo que nós queremos, porque esta comunicação daquilo que está na nossa cabeça para o Midjourney é uma coisa muito distante. E outra coisa que é interessante é realmente saber falar Há sempre uma parte da frase que é ignorada, como é que nós conseguimos dar a volta, tudo mais. Só para terminar, eu acho que há uma coisa que é característica de inteligência artificial, seja o Midjourney ou outras, há uma certa plasticidade na imagem que se reconhece, para quem tem, para quem tem olho treinado e para quem não tem, mas às vezes até existe um lado sombrio, pá, imagens muito escuras, às vezes com excesso de informação. hum, e é complicado. Por exemplo, nós sabemos, por exemplo, num restaurante aqui perto que começou a usar a inteligência artificial e nós vemos perfeitamente e já comprovámos, já falámos com a pessoa E pronto, e foi a inteligência artificial sacar imagens de comida super apetitosa. Só que depois entra naquela questão que é, então, mas isto não é a tua comida. Estará errado fazer isto? Quer dizer, porque de facto aquela pessoa está a usar os recursos que existem para comunicar, tudo bem, mas depois as pessoas não só se reconhece que é inteligência artificial, mas consegue ter imagens supostamente de melhor qualidade do que tirar fotografias com o telefone, e todas estas questões ficam em cima da mesa. Mas pronto, para responder, a nível criativo, eu acho que estamos muito longe ainda sim. Sabes, de... eu estava a ouvir-te e veio uma palavra à cabeça que é a palavra processo. E aprendi isto também, veio-me à cabeça, porque também andei a falar com pessoas da área do design e também fui questioná-las sobre estas questões. E falavam-me disso, do processo.
Isto é um processo, ou seja, o processo criativo tem várias fases e a inteligência artificial ajuda em alguns pontos, mas não nos vai substituir, porque eu penso que é como estavas a dizer. Primeiro, o contacto com o cliente, não é? Perceber o que ele quer. Ele tem que se conseguir expressar, tem que dizer quais são os objetivos. Os negócios têm objetivos, têm a sua visão, têm a missão, têm várias componentes, não é? Quem cria um negócio tem que começar por aqui, tem que perceber para onde é que vai, o que é que quer comunicar. Portanto, isso tudo a própria pessoa não sabe. Exato. E, Em portanto, muitos casos, quando sabe, é uma raridade. Nós agradecemos. toda a vossa ajuda não é para definir. E depois, a inteligência artificial, quanto muito, vai ajudando, se calhar, em ideias, frases e imagens, mas depois tocaste num ponto de princípio também muito importante, que já na fase final, e eu acho que vai estar na fase final deste processo, o marketing tem que passar uma imagem que é verdadeira. Tipo, principalmente nos dias que corre, nós temos, se calhar me devia estar a dizer isto, porque acaba por ser um bocado o nosso. Não são ingredientes secretos, a gente não reinventou a roda, portanto também não quero parecer pretencioso com isso. Mas honestamente, esta é aquilo que eu acho que é genérico naquilo que as pessoas sabem. Ou seja, de facto, hoje em dia a informação tem que ser. Se tu queres vender, a informação tem que realmente ser genuína. E não sei de que forma, se tem a ver com os acontecimentos dos últimos anos, com isto da inteligência artificial, que eu acho que em muitos casos as pessoas também ainda também não é toda a gente que está preocupada com isto, mas o lado da humanização das marcas também está a acontecer. Ou seja, nós passámos anos e anos a levar com publicidade agressiva e ainda levamos, porque até às vezes, muitas vezes, de forma contraproducente, parece-nos, a nós. Eu dou um exemplo do YouTube, a maior parte das pessoas usa, a maior parte das pessoas não paga. Se fores ver o preço da subscrição, não é assim tão barato. Está ali ao nível da Netflix, percebes? Estamos só a falar do YouTube, que sempre foi uma ferramenta gratuita. Aliás, quase todas as redes sociais que eram gratuitas e continuam a ser, mas todas estavam à procura de formas de fazer dinheiro e todas foram para a publicidade, portanto, acabaram por não se safar assim de forma tão criativa. No YouTube, tu estás constantemente a ser interrompido com anúncios e epá, já aquilo é super invasivo porque corta-te o raciocínio, corta-te o prazer de ver os filmes ou os vídeos, seja lá o que for. Mas eu diria que aquilo para mim não funciona porque quando entra um vídeo daqueles, a meio, tipo, ao início eu ainda posso aceder, porque ok, isso acontece em quase tudo, mas a meio, epá, o meu cérebro simplesmente desliga e fica ali à espera que aquilo acabe. Eu não quero saber daquilo para nada e eu acredito que a maior parte das pessoas não se interessam por isso também. No entanto, o YouTube está a faturar como nunca faturou e, portanto, os números provam que funciona, de certa Sim, forma, porque a publicidade está a funcionar no YouTube. Mas existe toda esta relação. Portanto, a parte da publicidade tem sido muito agressiva e o que nós tentamos fazer para todos os clientes é, de facto, vender sem dar a ideia que estamos a vender. Isso para nós é algo que define muito a de Bruma enquanto forma de estar. Nós temos que conseguir chegar às pessoas de forma que elas se identifiquem sem se aperceberem que se está a vender. E a própria relação com o design tem mudado, porque eu acho que lá está, as pessoas passam muito tempo à frente dos ecrãs e quando reconhecem que é publicidade ou que vai aí publicidade, as pessoas fogem. Portanto, se forem nos telefones, aqui fazem scroll, assim que se apercebem que é publicidade, porque mesmo que o assunto te interesse, de repente vês lá patrocinado, tu ficas, "Oh, isto vai acabar a não dar a informação que eu queria e a vender-me qualquer coisa no fim, eu tenho que clicar num link, para não estou para isto. E vais-te embora. Ou percebes que, ok, tens uma imagem muito bem construída que respeita tudo aquilo que se ensina nas escolas de design e tudo mais, e já não funciona, porque as pessoas automaticamente reconhecem aquilo com publicidade. Houve também, de facto, depois do Covid, eu acho que a nível de cultura visual a coisa mudou muito, porque as pessoas habituaram-se a este formato que nós estamos a ter agora de comunicar e que claramente a qualidade de imagem não é a melhor. Portanto, já por estar a ser comunicado por dados, a qualidade já não é melhor, depois se calhar vai para um YouTube ou tudo mais, volta a ser comprimido, e as pessoas acabam a ver isto em ecrãs pequenos e às vezes nem se percebe muito bem a cara das pessoas e tudo mais, a gente já está habituados a isto. E temos feito, vindo a fazer esses testes.
mesmo como exemplo, houve um trabalho que nós resolvemos fazer de propósito, em que pedimos aos nossos clientes para eles filmarem a si próprios com o seu telefone, quando nós temos equipamento bastante caro para filmar e percebemos que o melhor formato para passar a mensagem era mesmo através do telefone Sim. dos nossos clientes, e foi de facto um sucesso. Portanto, já não é questão da qualidade de imagem e tudo mais. Eu acho que as pessoas criaram uma certa alergia ao exagero à saturação, que saturaram-se de tanta publicidade. Portanto, as coisas estão a ser reinventadas, e do ponto de vista de marketing é super interessante que de facto não existem fórmulas que durem para Sim. todo o tempo. Quer dizer, do ponto de vista de psicologia, indo lá atrás, há mesmo estudos que falavam, porque são sempre coisas muito. Não se pode repetir a mesma palavra mais de 3 vezes. Portanto, é o número ideal, é dizer 3 vezes o nome da marca, mas epá, isto mudou tudo agora. Quando temos. Existem teorias para tudo e mais alguma coisa, existem teorias que se anulam umas às outras. Exemplo, para quem se quer promover nas redes sociais, existem pessoas que vêm dizer, epá, não, publica às 4 da manhã, ou tu precisas é de fazer conteúdos com 3 segundos, e a seguir, não, não, tu precisas é de reter a atenção dessa pessoa mais tempo, pá, quer dizer, portanto, epá, não vale a pena tentar seguir fórmulas. Genuinidade Eu estou e familiarizada com isso porque para construir este podcast e tudo mais também andei a estudar, não é? Essas questões e depois vi tantas regras que eu vou ser sincera, perdi a paciência e fiz, pronto, genuinamente, senão ainda não tinha feito. acaba por provar um ponto interessante que é isso. Portanto, estamos a falar de redes sociais, e as redes sociais são tratadas como algoritmo porque sempre foram tratadas como tal. Esse algoritmo é o ingrediente secreto deles. Ninguém sabe como é que funciona porque eles também passam a vida a ajustá-lo para ver como é que conseguem ter melhores resultados. É interessante ver que eles, durante estes anos todos, nunca falam do algoritmo como sendo inteligência artificial. E se calhar, não E sei. a inteligência artificial tem aqui um aspecto que eu acho que é relevante e agora mesmo só para terminar, lembrei-me disto. Eu publiquei alguns vídeos em que, em vez de ser eu a falar, era um avatar meu, aquilo por recurso a várias aplicações de inteligência artificial, eu conseguia pôr a minha fotografia a falar. Que eu gravava a minha voz na aplicação, dava a minha fotografia e depois no final surgia eu achava aquilo fantástico, aparecia uma imagem minha a falar com a minha voz. E fiquei impressionada com as reações, porque por um lado acharam interessante, porque, ui, é possível fazer isto, mas por outro percebi que havia uma certa confusão. As pessoas preferiam ver-me a mim a falar. Ok, isso é outra questão. É giro, Também dava outro podcast, mas é preciso esse cuidado com a inteligência artificial, não é? Com a imagem que se passa, porque acho que as pessoas ficam desconfortáveis. Mas quem é que está a falar? A Cláudia diz isto, foi ela que fez isto. Olha, cuidado, se calhar não foste tu e agora surgiu uma inteligência artificial que está a certo. fazer passar por ti. Isso são de facto complicações que vão sobrar para ti a nível de direito, porque de Sim. facto, epá, tipo, nós colocarmos a nossa voz cá fora pode dar fraudes muito mais criativas, coisas que já existem, através do telefone, conseguirem de facto emular a voz de um filho para enganar um pai ou uma mãe. Isso são. Mas no que toca a praticar o mal, o ser humano sempre foi muito criativo. Basta ir a uma exposição da Inquisição ou assim uma coisa para perceber Sim. que sempre houve muito engenho para fazer mal uns aos outros e para roubar e tudo mais. É incrível o tempo que se perde nisso. No entanto, eu com isto perdi aqui um bocado a linha de raciocínio, mas diz-me tu, eu perdi-me, diz. Não, não, só para concluir, nós estávamos a falar aqui da questão da imagem, não é? Na fase final do processo criativo, no marketing, a imagem que se passa tem que ser genuína, tem que ser próxima da realidade. Nós utilizarmos a inteligência artificial para criarmos imagens fabricadas que não correspondem ao produto que se está a vender, ao serviço que se está a fornecer e que não se vê quem é a pessoa que está por detrás, Uhum. também desvirtua um pouco as coisas, não é? Não passa Pois, aqui. exato. Isso também dá um bocadinho o lado sombrio, é quem é que está por trás, quem é que criou. A inteligência Pois, artificial toca. ajuda bastante, mas amplifica muitas coisas negativas também, não é? Sim, exato. É, tipo, tal coisa. Pá, eu acho que isto tem que ser visto com quanto a peso e medida. Epá, tipo, vai ter coisas negativas e tem coisas muito positivas. A gente tem que realmente aprender a lidar com isso. No que toca, por exemplo, essa questão do reconhecimento facial.
usando aqui um bocado o lado da psicologia, nós temos basicamente neurónios que existem só para o reconhecimento facial e desde bebés que eles são. E portanto, epá, é uma expressão que para quem está no mundo do gaming ou de efeitos visuais, que se chama o Uncanny Valley, que é quando tu tentas emular uma pessoa, principalmente a parte da expressão facial, nós somos muito bons, nós, os seres humanos, somos muito bons a reconhecer quando alguma coisa não está certo. É o movimento da boca, os olhos, principalmente os olhos artificiais, aparece um boneco de cera que perdeu a alma e nós somos muito bons a reconhecer isso, mas de facto, epá, está a tornar-se cada vez mais difícil, principalmente para figuras públicas que têm muitas imagens online, muita voz online, faz muitas coisas com presidentes dos Estados Unidos e tudo mais, que as pessoas começam a ter dificuldade de facto em perceber. E com atores, houve um anúncio feito na Rússia com o Bruce Willis, e o Bruce Willis, que tipo, já está numa situação de debilidade de saúde, Sim. já, e que tu ficas na dúvida, tipo, porque se não tivesse lá escrito, eu acho que 90% das pessoas iam acreditar que. Terminar num tom de provocação, e porque isto dá muita discussão, não é? E veremos como é que o que é que o futuro nos reserva. Acabamos por ter neurónios de reconhecimento, neurónios naturais, não é, de reconhecimento facial, a serem enganados por neurónios artificiais de reconhecimento facial. Sim, eu ainda acresço que, tipo, no meio disto tudo, de que lado é que está mesmo a inteligência artificial? Porque às Exato. vezes Quem a é o exercício robô? é de tal forma deste lado que uma pessoa pensa, não, esta inteligência não é natural. Esta é uma forma de pensar. Mas tipo, eu acho que para lá chegarmos mesmo, também queria acrescentar isso, porque já tenho alguns anos de trabalho, trabalhei no passado muito com realidade virtual. Ahm, Existe uma tendência, de facto, de haver uma exploração muito grande de chavões e tudo mais. E nos anos que, principalmente 2022, 2023, nós estivemos presentes no Web Summit, o grande tema era a inteligência artificial. Às vezes já a pala da indústria e do marketing, coloca-se a tecnologia muito mais à frente do que ela efetivamente está. E a minha opinião é que, de facto, a inteligência artificial está a criar ferramentas fantásticas, muitas vezes já a um nível impressionante, de facto, muito futurista, muito útil, mas estão a sofrer com o marketing e estão a ser promovidas como já fazendo coisas que se calhar ainda não fazem. E eu acho que em maior parte dos casos chamar-lhe inteligência pode ser um pouco precoce. Agora, se nós vimos como ferramentas, é fantástico o que está a acontecer. E o outro lado é que do ponto de vista social, o que eu acho que provavelmente irá acontecer é que não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas, são as pessoas que vão aprender a usar essas ferramentas que vão substituir quem não as usa. Mas isso é uma prática comum, quer dizer, se fôssemos aos anos. Representação. Exato, há uns anos atrás, quem ainda não soubesse fazer um PowerPoint não conseguia arranjar um trabalho no escritório, portanto, epá, são É a ferramentas. evolução natural. E termino então se calhar com estes conselhos, não é? Nós temos que ter a capacidade de não perder o nosso pensamento crítico. Não podemos perder a nossa capacidade de questionar. Isto é inteligência artificial, não é inteligência artificial? Como é que foi construído? Que dados são usados? O que é que está exatamente a fazer? Estas mensagens que me estão a ser passadas a nível do marketing correspondem à realidade ou não? E, e devemos também, e acho que isto só se contorna quando se faz um esforço, que é que eu comecei este caminho na minha tese de mestrado, quando há o interesse de conhecermos a tecnologia. Comecei Sim, lá atrás, em 2019, a tentar conhecê-la, começar a perceber o que era a linguagem da programação, muito timidamente, depois começar a perceber o que são os algoritmos. Hoje em dia, também com este projeto, para depois poder, obviamente, dar o aporte a nível do jurídico que vai ser necessário, mas eu terminaria dizendo questionar. Temos que questionar, sobretudo. na verdade, sim, concordo plenamente e, na verdade, para que as pessoas também não se assustem tanto com isso, é que essa prática já vinha de antes isto. A gente já tem que questionar tudo. Sim. Temos que questionar as fontes de informação, portanto, na verdade, não muda assim tanto a relação que temos com. Se calhar não é tão revolucionário assim. Chegamos ao final desta conversa.
esta Obrigado. conclusão. Roger, muito obrigado, foi muito interessante, muito obrigada pelo teu contributo e veremos no Obrigado, Cláudio. futuro. Se calhar vamos ter conversas futuras em que outras questões se irão colocar. Ok. Obrigado.